Meus irmãos e irmãs, estamos aí com mais um vídeo, mais uma aula da catequese do canal Nova Ponte Católica. Fico muito feliz, com o engajamento de vocês. Agradeço muito o apoio, continuem compartilhando, deem um like, viu? Para outras pessoas da nossa fé ou até de outras religiões aprenderem sobre a nossa rica doutrina, até mesmo para que eles tirem alguns preconceitos e até descubram realmente o que é ser católico, tá, irmãos? Vamos começar. Na última aula a gente terminou no parágrafo 73, então a gente vai do parágrafo 74 até o 83, beleza? Então a gente vai começar aqui. A transmissão da revelação divina. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa frase é referente a 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O que isso significa? Isto é, que Jesus é preciso, ou seja, é preciso ter Jesus Cristo, pois que, sendo anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que desta forma a revelação chegue até os confins do mundo, Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos. Então você vê que a partir de Jesus Cristo já fica muito claro, a revelação não pode ficar presa ao povo eleito, ela já tem que ser espalhada. Todos têm direitos a ter a revelação, ok? Então a partir da ressurreição de Cristo, a partir da sucessão apostólica, a partir do momento em que Deus, ou seja, Jesus Cristo que se fez verbo, pediu que os seus apóstolos espalhassem o evangelho pelos confins do mundo, começou-se a entender que a revelação da verdade ela já tinha que começar a se espalhar entre os outros povos. Continuando, agora a gente vai entrar na parte de tradição apostólica, tá? Então vamos lá. Cristo, Senhor, no qual se cumpre toda a revelação que sumo Deus ordenou aos apóstolos que anunciassem a todos o evangelho, o qual, antes prometido pelos profetas, ele próprio cumpriu e promulgou por sua palavra, como fonte de toda a verdade salvífica e toda regra moral. Olha que interessante. Então a gente já começa a ver que a partir da tradição apostólica, quando a gente entende, é a ordem de Jesus Cristo. Jesus Cristo ordenou, Jesus Cristo através do seu testemunho de vida, através dos seus ensinamentos, das suas parábolas, e claro, depois do Pentecostes, onde cada um dos apóstolos recebeu o Espírito Santo, e a partir desse Espírito Santo começou-se de fato a eles entenderem a mensagem real de Cristo. Continuando, referente à pregação apostólica. A transmissão do Evangelho segundo a ordem do Senhor fez-se de duas maneiras. Vamos ver quais são essas duas maneiras. Oralmente, pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplos e ações, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Então, muito que a gente tem na nossa fé é algo oral, é algo a partir da tradição. Por isso que é muito importante que a gente não perca esse costume. A oralidade da pregação ela é muito, muito importante. Seguindo, a questão da escrita, também por escrito. Como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sobre inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Novo Testamento. Então a gente já pode colocar aqui essa questão do escrito Novo Testamento. Também a gente tem que entender que além do Novo Testamento, a palavra de Deus, tiveram obras muitíssimo importantes que ajudaram na compreensão da palavra de Deus. Então a gente pode falar sobre a patrística, a gente pode falar também sobre obras de grandes santos que ajudaram nesse entendimento, que também é importante. Claro, a Sagrada Escritura em primeiro lugar, muito importante, mas essas obras nos auxiliam no entendimento da palavra de Deus, ok? Continuando. Para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores bispos. A eles transmitiram o seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica expressa de modo especial nos livros inspirados
deve ser conservada por sucessão contínua até a consumação dos tempos. Esta transmissão viva realizada no Espírito Santo é chamada de tradição, porquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Por meio da tradição, a Igreja, em sua doutrina viva e culto, perpetua e transmite todas as gerações tudo o que ela é, tudo em que crê. O ensinamento dos santos padres testemunha a presença vivificante desta tradição, cuja riqueza se difundem na prática e na vida da Igreja crente e orante. Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo por seu Verbo no Espírito Santo permanece presente e atuante na Igreja. O Deus que outrora falou também permanentemente, de forma a dialogar com a esposa de seu diletíssimo Filho, e o Espírito Santo, por meio do qual a voz viva do Evangelho ressoa na Igreja através dela e do mundo, leva os crentes à verdade e faz habitar nelas abundantemente a palavra de Cristo. Então olha que interessante, a Igreja ela é a esposa de Cristo. A Igreja ela é a base do entendimento da Sagrada Escritura e da tradição. Sem a Igreja não haveria uma estrutura social, moral e de fé para que houvesse realmente um crescimento e uma mudança no coração das pessoas. Então por isso que é muito importante a gente não tirar a importância do magistério, ok? Da promulgação da palavra. Muito importante, ok? E lembre-se que dentro dessa tradição, o crer, na verdade, e ser disciplinado na oração também é importante. Tá bom? Continuando. Olha só, vamos já entrar aqui na relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si estreitamente unidas e em comunicação, pois provindo ambas das mesmas fontes divinas, formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Tanto uma como outra tornam presente e fecundam a Igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até os fins do tempo. Isso daqui se refere, tá, a Mateus 28, versículo 20. Muito importante. Meus irmãos, nós acreditamos que essa é a Igreja de Cristo, pois Mateus deixou muito bem claro, no momento que Cristo instituiu a Pedro que ele seria a base da Igreja na terra e que eles teriam o poder de ligar e desligar o céu, ele já deu o primeiro passo para dizer assim, aqui é a Igreja que deve ser formada. A partir dessa passagem, fica muito claro que naquele momento que Deus, ou seja, a gente fala Jesus Cristo, pediu para os apóstolos espalharem a palavra e que a partir da crença dos apóstolos nele, que estariam com eles todos os dias até o fim dos tempos, indica que Jesus Cristo está conosco desde o momento, até porque passou-se péssimos papas, péssimos padres, péssimos bispos, mas a Igreja não acabou. Por quê? Porque quando chegavam esses péssimos padres, bispos, péssimos leigos, chegavam santos, maravilhosos, leigos, santos como Santo Irineu de Lyon, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né? São João da Cruz, Santa Teresinha d'Ávila, né? E entre outros santos que fizeram com que as bases da Igreja se mantessem de pé. Ok? Muito importante isso, viu? Seguindo. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, por ser redigida sobre a monção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos para que, sobre a luz do Espírito de verdade, eles por pregação fielmente a conservem
exponham e difundam. Daí resulta que a igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com qual sentimento de piedade e reverência. Então você entende? A partir da tradição, faz com que o entendimento da Sagrada Escritura realmente seja através de tudo que foi passado desde os apóstolos. Então, por isso que a gente, como católico, temos o entendimento que a interpretação da Bíblia, né, da Sagrada Escritura, ela não deve ser feita pelos leigos. Ela deve ser feita pelo magistério, porque por ele foi confiado a difunção da palavra do Senhor. Para eles foram confiados isso. Então por isso que é importante que a gente continue orando, continue intercedendo, continue na fé, para que a verdade dos apóstolos lá atrás continue vivo até hoje. Tá bom? Vamos continuar, tá? Então é isso, a gente terminou, tá? Até o 83. E, meus irmãos, eu gosto muito dessa parte do catecismo, porque essa parte do catecismo, ela é uma forma da gente entender a importância. A palavra de Deus e a tradição da igreja é uma coisa só. A gente não pode dividir isso, senão se divide. Quando a gente divide a igreja sem a Sagrada Escritura, a gente já está dividindo a igreja por si só. É uma coisa só, tá? Então a gente nunca deve abandonar isso. Então é por isso que é importante, todo dia, a gente procurar qual é a liturgia do dia, qual é o salmo do dia, qual é a homilia do dia. Por isso que é importante a gente viver isso, né? Por isso que é importante a gente estar incluso na igreja. Mesmo com todos os problemas, nossa igreja é a igreja dos santos. É a igreja do exemplo, é a igreja da tradição. E que não caiu. Passou crises e crises e crises e continuamos aqui. Firmes, confiantes no Cristo Rei. Tá bom? Então é isso, meus irmãos. Estamos finalizando o vídeo por aqui. Muito, muito, muito obrigado. Que o amor de Nossa Senhora inunde o coração de vocês. Tá bom? E viva, mais uma vez e sempre, Cristo Rei.